dirigir uma oração junto agora nesse momento. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Peço ao Senhor a tua bênção, a tua direção, a tua proteção. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a verdade da salvação em todas as coisas. Louvado seja o teu nome por tudo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Danilo. Então, o irmão Danilo vai conduzir agora a lição, ele vai conduzir toda a dinâmica, né, conforme ele achou melhor de fazer, e os irmãos podem participar aí, dando suas dúvidas em qualquer momento, tá bom? Tá com a palavra aí, Danilo. Show. Tá dando para vocês me ouvirem direito? Sim, dá para ouvir tranquilamente. Bem, tranquilo. Então, tá bom. Vamos então abrir na página aí 52. Na página 52 vai iniciar falando sobre esclarecimentos, que eu acredito que é bem importante, e isso vai cair na prova. Eu acredito que são pontos bem interessantes para tirar dúvida inicial de alguma questão que vocês podem ter. Essa questão de esclarecimentos. Daí tem do número 1 até o número 8. A gente não vai ler tudo, mas vamos aqui trazer pontos importantes sobre essas questões. A gente vai fazer uma leitura com perguntas, entendeu? Então, aquelas perguntas mais necessárias para compreender a essência do que o texto quer trazer, e aí vamos trazer isso. Eu acredito que vocês devem ter já lido em casa, tal, mas eu vou direcionar a pergunta a vocês, vou perguntar a vocês, aí vocês respondem, mas sem olhar assim no caderno, tá entendendo? Tenta responder do conhecimento que vocês já têm, da bagagem de conhecimento que vocês já têm, entendeu? Porque quando vocês forem ler, fica mais fácil para vocês guardarem na mente. Alguém pode ler, por favor? Perdão, não precisa ler. Mas, esse ponto aqui, capítulo 13, de esclarecimento, traz assim, no parágrafo inicial, a introdução, falando assim, ó, como em toda controvérsia, é necessário ouvir ambas as partes. Somente assim será possível compreender o que de fato ocorreu e com quem está a razão. Após relatar os eventos que levaram à criação do movimento de reforma, é justo que também consideremos os argumentos apresentados pela Igreja Adventista do sétimo dia, a fim de justificar sua postura durante a Primeira Guerra Mundial. Com essa análise, obteremos uma visão mais ampla e poderemos formar um juízo justo sobre a questão. Caso ainda restam dúvidas, convidamos aos leitores a entrar em contato conosco. Será uma alegria em ajudar. Alguém aqui leu esses pontos de esclarecimento e teve alguma dúvida? Bom, ninguém destacou. Vamos lá, então, no número 1. Vocês podem acompanhar aí, junto comigo? Se puderem. Vamos acompanhar aí nas suas apostilas. Eu vou acompanhar aqui pelo telefone. Vou acompanhar aqui pelo telefone, tá? Aí diz assim, a pergunta do número 1. É verdade que alguns líderes do movimento de reforma apostataram? Vocês acham que alguns líderes do adventismo, do movimento de reforma, apostataram depois dessa divisão? Sim? Vocês acham que sim? Podem responder. Eu acho que não. Aham. Vocês acham que não? Podem responder, irmãos. Então, um irmão acha que não. Mais alguém aí? Eu acho que nada impede, né? Pode ter apostatado, hein? Uhum. Pois é, então a gente tem que ter essas perguntas. Ó. Então, vamos trazer aqui, o irmão falou que acha que não, e o Rafael falou que nada o impede. Mais alguém tem alguma outra questão, algum ponto? Se sim ou não? Vamos ver, então, o que os textos nos mostra. Se isso é verdade ou não.
Então, aqui, no primeiro parágrafo, mostra que sim, que houve apostasia, ou seja, abandono da fé do movimento de reforma. Agora, quem foi? Aqui traz o exemplo. O exemplo é de um jovem chamado, o nome é alemão, eu acredito. Se vocês tiverem aí, acompanhem, porque eu não consigo ler ele. Não consigo ler o nome desse irmão. Spank Nobel, que está aqui mostrando. Então, ou seja, ele, aqui, o texto traz um exemplo desse jovem que abandonou a fé. Agora, ele abandonou a fé em que ano? Ele esteve presente, né, na conferência de Freudenthal, em 1920. Qual era a característica dele? Ele tinha característica de um jovem dinâmico. Se você tiver com o apostila aí, marca aí no primeiro parágrafo. Nós estamos lendo o primeiro parágrafo. Ele era dinâmico, ele tinha jeito assim, entendeu? De promissor. Um jovem que era visto para os líderes da igreja, de que ele poderia crescer. Esse é o exemplo do jovem que apostatou. Porque ele era uma pessoa ali que é como se assim, ele chamava atenção pelas suas características. Agora, qual foi o motivo que esse jovem saiu? Será que teve relação com a igreja, com alguma questão de doutrina? Vamos ver aqui, mostra que não. Mostra que ele se envolveu com vendas de bebidas alcoólicas ilícitas. Entendeu? E entre outras coisas. Foi só esse jovem que saiu da igreja? Não. Entendeu? Houve outro jovem. Exemplo de outros. Vamos lá. No terceiro parágrafo, diz que teve o Wagones em 1855 e 1916. Teve também o Jones, que saiu da igreja em 1850 e 1923. Esses dois homens últimos que eu acabei de falar, eles eram defensores da mensagem de justificação pela fé. Esses dois saíram da obra depois que Deus usou eles para pregar essa mensagem de justificação pela fé. Olha para você ver o quão, assim, imagina a situação da época. Como se hoje fosse assim, o Davi Pai Silva sair da igreja. Entendeu? O quanto que as pessoas irão ficar assustadas. Naquele tempo foi algo assim, semelhante. O povo ficou assustado porque eram homens que literalmente foram usados por Deus para pregar uma mensagem especial da justificação pela fé. Esses dois também têm um exemplo de que abandonaram a fé. O primeiro jovem, ele abandonou porque ele se envolveu com venda de bebidas alcoólicas, né? E era um jovem promissor. E os outros últimos dois, Johnny e Wagones, os dois, eles eram especial ali para pregar a mensagem da justificação pela fé. Então, houve essas três pessoas, certo? Vamos para o número 2. Se vocês tiverem dúvida, vocês avisem, beleza? O número 2 faz a pergunta assim, ó. Ellen White mudou de opinião quanto à guerra ao apoiar a participação de jovens adventistas no serviço militar na Suíça? Vocês acham? Então, aqui, ó, deixa eu falar com vocês. Lembrando que essas perguntas pode ter na prova, eu acredito que eles não colocam perguntas difíceis. Eu fiz uma vez o ENAR. Eu não sei como que está o proceder de agora, assim, dessas provas agora. Acredito que eles não vão colocar pergunta muito difícil ali. Mas isso daqui que a gente está trazendo aqui do 1 até o 8, os números de esclarecimento, são situações que a igreja adventista traz, entendeu? Contra o movimento de reforma. Entendeu? Assim, querendo ter uma defesa
para eles defender uma situação que eles decidiram, uma causa ali que eles colocou ali em pauta, e eles tinham que procurar meio para defender, para sustentar aquele princípio deles. E aí eles podem usar contra o movimento de reforma e até mesmo a favor daquilo que eles decidiram estabelecer, entendeu? Então, vocês precisam ter isso em mente, de que essas perguntas aqui são para tirar essas dúvidas e mostrar que a Igreja Adventista não está tão certa assim em tais situações de defesa delas. Vamos lá, então. Vocês acham que a Ellen White ela mudou essa opinião quanto à guerra ao apoiar a participação dos jovens adventistas no serviço militar na Suíça? Não, ela não mudou. Sabe por quê? Porque a gente vê em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 335, diz assim, aí na apostila fala assim, ela fala que esses jovens da Suíça não foram à guerra por livre vontade, ou seja, não foi porque eles quiseram, mas porque a lei do país mandou, ou seja, exigiu que eles fossem. E aí declara, ela continua o texto falando assim, ó, demos-lhe uma palavra de animação e que lhe fosse achados soldados fiéis, que fossem soldados fiéis da cruz de Cristo. Nossas orações seguirão esses rapazes, para que os anjos de Deus os acompanhem e os guardem de toda tentação. Ou seja, então Ellen White ela não mudou a posição dela. Ela defendia, não ia à guerra, não ia ao combate, mas a lei do seu próprio país demandava, tinha essa lei no qual eles deveriam ir. Era mando, não pedido. Eles eram mandados aí. Exemplo disso a gente teve na Conferência Geral. Um irmão, se eu não me engano, da Ucrânia, né, foi ali convocado para ir para a guerra. Ele teve que deixar a Conferência Geral para estar lá no teu país. Ao contrário disso, ele ia de ter alguns castigos. E a posição da igreja não mudou por ele ter ido. A posição da igreja, o movimento de reforma, continua a mesma, para que você não participe de guerra, mas a lei do governo exigia que ele fosse, e ele teve que ir ali, entendeu? E aqui mostra que a Ellen White, ela trouxe mensagem de ânimo e as orações ali a respeito para esses jovens, certo? Então, se perguntar isso a vocês, vocês sabem o que responder então? Ninguém fala nada. Vamos lá, então, para o terceiro. Ó, na prova vai estar a pergunta para vocês. O movimento de reforma, na prova pode ter essa pergunta assim, ó, o movimento de reforma teve origem a dissidências? Vocês acham que o movimento de reforma houve outros grupos que saíram dela? Me respondem. Sim. Uhum. Tá. Citem algum grupo aí, irmãos, que vocês conhecem que saíram do movimento de reforma. Se eu não me engano, é aquela sociedade do internacional, né, dos adventistas. Aham. Mais alguma? Existe uma também que é os Costa, né? Que tem esse movimento Costas, que saiu, que foi saída aqui da Igreja do Brasil, né? Especialmente aqui do Brasil, não é um grupo internacional. E tem também aqui no Brasil, saiu outro grupo, que são os como que chama?
é conhecido mais no norte do país, que é os barbudos. São grupos de pessoas que saíram da igreja e eles usam barbas para ter uma diferença. Exemplo disso, a igreja tem um princípio de não usar barba, teve o início de não usar barba a respeito dessa mudança, quando esse grupo saíram da igreja e para diferenciar o movimento de reforma com eles, o movimento de reforma tirou a barba e eles usavam a barba. Esse foi o início de retirar a barba do movimento de reforma. Entendeu? Por isso a gente vê que alguns pastores, obreiros, não usam barba. Né? Então, teve esse início na época que o professor Alexandre falou com a gente na escola missionária. Então, houve essa diferença, né, para ter essa diferença, distinção desse grupo, que ele é muito forte lá na União, ele é muito forte no estado do norte do país, em Brasília tem muito, é conhecido como os barbudos. Eles ali, né, fazem festas da cabana e entre outras festas que eles comemoram ali, que a gente não tem o costume. Esses grupos normalmente saíram aqui de igreja do Brasil. Eles não são internacionais, mas tem esse que o irmão comentou, os adventistas, né, os internacionais, sociedades internacionais, que sim, existem em várias partes do mundo. O número maior deles que eu conheço é no México e no Peru, né? Em Belo Horizonte tem a escola missionária deles aqui no Brasil, né? E eles têm em poucas partes aqui no Brasil. Agora, voltando à pergunta aqui, fala assim: o movimento de reforma enfrentou extremismo e deu origem a dissidências? Sim, houve situações que teve pessoas que surgiram, né, dissidências do movimento de reforma e, contudo, isso não é exclusivo apenas na igreja do movimento de reforma. E não é um erro isso acontecer, porque várias igrejas acontecem isso. Ou seja, então não é um erro, algo inválido, entendeu? Isso não invalida a origem da igreja, do movimento de reforma. Por quê? Exemplo disso, a igreja adventista do sétimo dia teve também muitas dissidências, né? Grupos que surgiram a partir deles. Pode ser por não aceitar tipo de doutrinas, pode ser ali por mágoas do próximo, da liderança. Um exemplo disso a gente vê no parágrafo 3 do número 3, que a gente está destacando. Vamos ver? Diz assim, ó: a própria Igreja Adventista do sétimo dia já enfrentou enormes dissidências, tais como a Igreja Cristã do Advento, em 1854, Partido do Mensageiro, 1854, Adventista Evangélicos, em 1858, Dissidência de Marion, Igreja de Deus do Sétimo Dia, Movimento da Carne Santa, Panteísmo, Movimento Davidiano, A Vara do Pastor, entre outros no Brasil. Podemos citar Adventismo da Promessa no Brasil, tem o movimento de autoclamor e os movimentos antitrinitarianos, como a Igreja Cristã Bíblica Adventista em 2001. Eu recomendo a vocês a decorar algum grupo da Igreja do Movimento de Reforma, algum grupo que saiu da Igreja do Movimento de Reforma e da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que isso pode cair na prova uma pergunta: quais grupos que saíram da Igreja do Movimento de Reforma por dissidência? Aí vocês vão ter ali algo para responder, que é, como o irmão falou, a Sociedade Internacional, certo? No Brasil houve os Costas e o grupo dos Barbudos. Vocês podem colocar assim, que eu acredito, aqui não comenta a respeito desse grupo, mas são grupo conhecido no Brasil inteiro, certo? Qualquer dúvida, vocês vão indo respondendo, perguntando. No número 4, já traz uma questão
também interessante, que fala assim, ó, a última igreja prevista pela profecia não é a igreja adventista do sétimo dia? A base para outro movimento nos últimos dias? Deus não prometeu estar com a igreja adventista até o fim? Então, vamos ver a respeito dessas perguntas. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, existe na Bíblia profecias, e também até no Ensino de Profecia, existe pontos, vocês precisam entender isso, que são incondicionais. Exemplos disso, a volta de Jesus é incondicional, percebe? Ou seja, como você estiver, qual situação você estiver vivendo, ele vai voltar, percebe? Você pode estar liberto de algum pecado, ou você cometendo algum tipo de pecado. Independente da sua situação, Jesus vai voltar. Não é a sua condição de vida que vai fazer ele tardar ou não. É quando chegar a hora, ele vai voltar. E a situação que você se encontra não vai definir se ele vai vir ou não. Ele simplesmente vai vir e vai cumprir aquilo que ele prometeu. Ou seja, ele vai voltar. Você em pecado ou não, você em reconciliação com o próximo ou não, ele vai voltar. Então isso é algo incondicional, ou seja, não há condição. Isso, a minha condição da volta de Jesus é estar livre de pecado, é estar bem com todos e por assim vai. Mas também existe na palavra de Deus coisas por condicionais. Que condição? Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, se você confessar os seus pecados, você será perdoado, e Deus irá te apagar os seus pecados. Exemplo, a Bíblia fala isso lá em 1 João, né? Então, ali tem uma condição. A condição é o quê? Ou seja, se eu confessar o meu pecado, eu serei perdoado. Ao contrário disso, eu não serei perdoado. Percebe? Certo? Então, a palavra de Deus também mostra, e o Espírito de Profecia mostra que a igreja de Deus, para estar ali em ligação com ele, ela precisa de condição. Qual é essa condição? Está em harmonia com a vontade de Deus e com os 10 mandamentos. Ao contrário disso, Deus pega ali as promessas que tem para aquela igreja e passa para outra. Assim houve no Antigo Testamento, com a nação de Israel, aquele povo escolhido por Deus e que ali rejeitou o Senhor, rejeitou o Messias, rejeitou as promessas. Deus ali passou a mensagem, o evangelho para os gentios. Ou seja, toda a nação agora ali está ali ligada às promessas divinas. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. Antes era ali um povo especial, único, no qual Deus ali tinha um cuidado especial, uma promessa especial ali com eles, que era a nação de Israel. E não é diferente com a igreja. A igreja adventista foi sim estabelecida por Deus. Foi uma igreja ali que estava nos planos de Deus ali de revelar o seu caráter ao mundo, de trazer uma mensagem ali a respeito dos 10 mandamentos, de ali ser representante de Deus aqui na terra. Mas eles tinham condições de não quebrar os 10 mandamentos, de ali seguir esse princípio até o fim, independente das situações que eles poderiam viver. E eles conseguiram? Eles manteve essa bandeira erguida? Não, percebe? Então eles não tiveram essa bandeira erguida. Então o que houve? Deus então passa essa bandeira, passa essas bênçãos para outra igreja, que aí é o movimento de reforma. Vamos ler aqui o parágrafo 8. Aqui diz assim, ó. Perdão, aqui, ó, no 8, 9, no 10º, quer dizer. Fala assim, ó, em parábolas de Jesus. Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram rejeitados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes também se mostrarem infiéis, não serão rejeitados da mesma forma? Claro que sim. Percebe? Então,
a igreja adventista, ela foi isso que aconteceu com ela. Então é por isso que existe outra igreja, né, que Deus promete estar ali com elas até o fim, na profecia e na palavra de Deus. Porque a igreja no qual ele escolheu para cumprir a sua vontade ali rejeitou. Foram infiéis. E continuou falando assim, eles usam alguns textos, um exemplo aqui, é o Ibidem, página 180. Vocês podem acompanhar na leitura, que é no número 4. Fala assim, ó, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Esse texto é o texto assim, que eles mais usam para querer definir a respeito da igreja. É como se assim, a igreja parece que ela está em abandono. A igreja parece que ela está assim, prestes a ser abandonada ou a entrar para o mundanismo. Mas isso não vai acontecer. Aí eles trazem esse texto. Eles defendem a situação da igreja deles com esse texto. Mas quando você vai ver quando que a Eluard publicou esse texto, você vê que não encaixa com a situação deles hoje. Pois é, porque esse texto foi colocado, uma aplicação foi escrito na época no qual eles estavam legais, eles estavam joia com Deus, com questão de guerra, entendeu? Eles estavam bem. Agora, depois disso, ela traz outros tipos de textos, entendeu? Trazendo ali advertência, mostrando que a igreja estava em situações extrema ali, escassa ali da presença divina. Então, mostra que existe sim outra igreja do movimento no qual Deus ali estabeleceria ali o seu estandarte, iria estabelecer a sua bandeira, que é o movimento de reforma. Agora, no número 5, fala assim, traz a pergunta. Já que vocês estudaram anteriormente, né, a respeito da guerra, né, essas questões assim, do movimento de guerra e a separação do movimento de reforma com a igreja adventista, aqui faz uma pergunta assim, a apostasia foi local ou mundial? Então, se isso estiver na prova, fazendo essa pergunta, qual vai ser a resposta de vocês? Sim, foi uma apostasia local inicialmente, mas a decisão que essa igreja teve logo seguinte demonstrou, iria de definir, né, se a apostasia seria local ou mundialmente. E com base nesse texto, mostra que a apostasia foi mundialmente, logo em seguida, que eles trouxeram o princípio de guerra, de que os membros, né, os adventistas, os jovens adventistas, poderiam participar. Apesar deles, nas suas atas, demonstrar que não combatente, a igreja é não combatente, ou seja, não participam de guerra, eles deixam livre a escolha de jovens que estão decididos, eles podem decidir escolher ir ou não, porque eles devem cumprir ou devem seguir os princípios do seu país. E aqui traz, mostrando que em um evento de jovens, né, aqui, um evento de jovem que houve no Congresso, em 1952, traz aqui um ponto importante, um exemplo de uma pessoa que se levantou nessa conferência, trazendo aqui algumas questões a respeito dessa defesa, de ser participante de guerra. Falou assim, ó, Cristo definiu nossa posição ao dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os adventistas devem ser os melhores cidadãos do país e os mais obedientes. Veja só, os nossos jovens estão prontos a servir a pátria em tempo de guerra e de paz, reconhecendo, no entanto, o dever de obediência suprema a um chefe
supremo. Ou seja, eles demonstram aqui por meio dessa questão aqui, desse jovem que levantou no Congresso para falar, de que eles dão a entender de que entrega a Deus o que é de Deus, de César o que é de César, de que se é chamado para ir para a guerra, eles devem ir para ali ser combatente a guerra. Então, esse é o ponto deles. A partir disso, mostra que a apostasia está começando a invadir várias outras partes do mundo, que antes era só na Europa. E eles continuam assim, mostrando. Olha só para você ver. Entre 2007 e 2015, no último parágrafo, houve também um relato mostrando a respeito da guerra. Por quê? Olha aqui. Diz assim que George, ele observa que entre 2007 e 2015, o exército dos Estados Unidos contou com cerca de 7,500 adventistas voluntários, quase todos, exceto os capelães, servindo como combatente. A partir desse ponto, a apostasia deixou de ser local e assumiu proporção geral. Percebe? Ou seja, a igreja tem um ponto de... Eles têm a resolução de que eles não são combatentes, mas os jovens, todos esses os jovens participam de guerra. Eles deixam o jovem ali decidir. Eles não impõem, eles não entram na frente ali, eles deixam a questão da consciência. Você é consciente, você é livre para escolher se você quer ou não participar. Continua falando assim, ó. Só uma questão aqui. Por questão de consciência e objeção ao porte de arma, a decisão de prestar ou não ao serviço militar e portar armas é deixada à consciência de cada indivíduo. Percebe? Então, eles vão numa linha controversa da defesa que a igreja tem e com individualmente cada um membro deve decidir. Não é um princípio que rege, é assim, a igreja, o ministério da igreja tem um princípio, mas cada um membro pode decidir. Você quer ter posse de arma, você quer participar do exército. Chegando no ponto 6, vai trazer a questão falando assim, ó. Irmãos, se você tiverem dúvida, fala, por favor. Tá bom? No ponto 6, faz assim, ó. Não pode haver outra organização além da Igreja Adventista? Vocês acham que pode haver ou não? Pode. Pode, muito bem. Essa pergunta é uma pergunta assim, né? Bem, a gente já respondeu ela em outros pontos, mas aqui a Ellen White fala aqui em Mensagem Escolhida, volume 1, página 204. Não vou ler tudo, mas ela mostra que mostra, né, que pode sim ter, né? Aqui no início do parágrafo fala que alguns alegam que o movimento de reforma não tem razão para existir, né, porque não poderia haver outra organização além da já existente, porque a Ellen White, ela fala assim que se a igreja tiver uma reforma, entendeu? Ou uma reorganização, tal disso, se ocorrer isso, esse é o ponto que eles defendem, que não pode ter um movimento de reforma, tipo, uma reforma na igreja adventista, porque não pode ter, porque eles baseiam nesse texto, mostrando o quê? Que se isso aconteceria, a igreja seria rejeitada por Deus. Que é o que Ellen White fala assim, ó. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade. E Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Percebe? Então, eles baseiam a defesa de que não pode, que o movimento de reforma não é algo existente em profecia, ou uma defesa ou um princípio, uma ideia assim que vem de Deus, de criar, porque a Ellen White escreveu isso, de que a reforma, se ocorresse dentro da igreja, iria de ser rejeitada por Deus. Não iria de ser aceita. Mas a gente percebe que a reforma não ocorreu dentro da igreja adventista. E o princípio dessa reforma não foi assim, um grupo que saiu dentro por questão de... Porque não
não concordou com doutrina, desconcordou com a lei de Deus. Não, foi um princípio que a igreja primitiva, né, a igreja adventista, não concordou com a lei de Deus. E esses fiéis, vendo que eles estavam em situações erradas, então eles saem para cumprir a vontade de Deus. Percebe? Não é uma situação, o movimento de reforma não inicia numa situação de, tipo assim, de, como posso falar, de entristecimento com liderança, ou porque não aceitou tal doutrina que não tem base bíblica. Eles saíram porque a igreja adventista estava indo contra a lei de Deus. Então, é por esse motivo que o movimento de reforma é aceito por causa da parte de Deus e que deve existir. Esse é o movimento de reforma. Enquanto a igreja perdeu o princípio de obediência à lei de Deus, o movimento de reforma, esse grupo sai para cumprir aquilo que a igreja adventista tinha da parte de Deus, as bênçãos que ele tinha, então é deixado da parte de Deus, Deus deixa ali de colocar essas bênçãos para eles e envia para esse outro grupo fiel que saiu da igreja. Então, que a Ellen White mostra essa questão, e no final ela mostra assim, ó, os princípios fundamentais que têm sustentado a obra nesses últimos 50 anos seriam considerados erro. Estabeleceriam uma nova organização. Percebe? Olha, ela demonstra no final que iria de estabelecer uma nova organização e que a reforma não iria de acontecer dentro deles. Eles iriam de ter uma nova organização, de começar um novo grupo. E termina falando assim, ó. Escreveciam livros de ordens diferentes, introduziciam um sistema de filosofia intelectual. Então, por meio dessa ponta aqui, traz dois aspectos, mostrando que o movimento, uma reforma dentro da igreja adventista não iria de ser aceito, né? Que aqui eu acredito, a gente só vê essa parte aqui, a página 204, mostrando aqui, mas ela termina mostrando que iria de surgir uma nova organização diante de tal situação, que dá a entender que aí sim iria de ocorrer uma reforma, né? Uma mudança, mas não uma mudança para camuflar, ou seja, ou tirar a lei de Deus, excluir a lei de Deus, mas ali cumprir o papel que a lei de Deus trouxe para a humanidade. Agora, no ponto 7, descreve falando assim, Deus não ama a igreja apesar de fraca e defeituosa? Qual igreja que não é fraca e defeituosa? Todas as igrejas são fracas e defeituosas. Não existe um. Mas, agora, a igreja, quando ela está em apostasia, percebe? Ou seja, eles entendem, conhecem qual é a vontade de Deus, mas permanecem em apostasia, aí já é rejeitado. Aí já é excluído da parte de Deus. Percebe? A gente não pode trazer uma definição concreta de que Deus abandonou a igreja adventista do sétimo dia, porque ali existem pessoas fiéis, pessoas que não conhecem a história da própria igreja. Mas aqueles líderes que têm um conhecimento, eles compreendem a respeito disso. E aqui traz no verso 7, mostrando que quando a igreja se encontra em apostasia é o quê? Você sabe o que deve ser feito, você sabe qual é a vontade de Deus, mas você continua naquele erro. Isso é apostasia. Você está negando ali a misericórdia, né, a vontade de Deus, o sacrifício de Jesus. Agora, uma igreja defeituosa e falha, isso todas as igrejas são. O movimento de reforma é falho, o movimento de reforma é defeituoso, mas busca seguir ali, cumprir a vontade divina. Então, faz a pergunta, Deus não é uma igreja apesar de fraca e defeituosa? Ele ama, mas quando uma igreja ela está em apostasia, já é totalmente diferente. Como a gente pode ver isso? A igreja primitiva, ela era débil e necessitava de correção, como registra. A Ellen White destaca isso. E a igreja primitiva, que era falha, defeituosa, Deus ali usou grandes homens para o avanço do evangelho. E por último, o capítulo, o número 8, né, que traz assim,
o movimento de reforma também apoiou o serviço militar como fez a Igreja Adventista? Então vamos lá. Apoiou? Vocês acham que apoiou? Não, não apoiou. O movimento de reforma não apoiou, mas houve uma história, vou trazer aqui para vocês. Então, tinha irmãos presos junto com grupos do Partido Comunista. E esse grupo, e esse Partido Comunista, ali estavam presos junto com nossos irmãos. Qual que era o motivo da prisão dos nossos irmãos? Aqui fala assim, que os irmãos da Romênia, né? Eles estavam sendo perseguidos e os principais dirigentes da igreja encontravam-se na prisão. Dois eram os motivos da perseguição. A observância do sábado, esses dois irmãos foram presos por causa da observância do sábado, e a recusa em prestar serviço militar. E junto na cela deles tinha pessoas ali, grupos, né, de comunista. Esses comunistas, aqui dá para entender por meio da história aqui do número 8, de que eles prometeram que se eles ganhassem a política, né, ganhasse ali o momento ali da votação e tal, vencesse as eleições, e os referidos políticos se eles ali fossem ganhassem as eleições, eles falaram com nossos irmãos que estavam presos de que iriam de libertá-los e que eles iriam de ter assim livre acesso para pregar o evangelho. Mas, dizendo aqui pela história, eles foram libertos, a eleição, o Partido Comunista venceu, né? Os irmãos foram libertos, eles foram libertos e tudo mais. Mas essa decisão que esses dois homens do comunismo estavam presos lá, que falou que eles iriam de ser libertos, e os irmãos adventistas do movimento da família de ser libertos, iriam poder se livre acesso de pregar o evangelho, foram ver o esquecimento. Eles esqueceram dessa promessa. Até que chegou um momento, né? Aqui fala assim que, continuando aqui, falando assim que os irmãos foram libertos e por um curto período puderam pregar o evangelho. Mas logo em seguida, no ano de... mas ocorreu, né? Isso ocorreu em 1947, mas o governo, logo em seguida, exigiu que os irmãos redigissem estatuto para o registro legal da igreja. Que seria o quê? Não mais fazer parte, não mais pregar a respeito do evangelho, a respeito do sábado, e entre outras questões sobre a guerra. E assim eles foram presos novamente. Olha, esses irmãos ali da Ucrânia, Romênia e entre outros pontos ali, sofreram. Esses irmãos ali, aqueles irmãos ali, eles são, assim, pessoas de história. Entendeu? Você ir num país daquele, você vai ter que conhecer várias histórias. Tem um livro alemão, trazer aqui para vocês, é só escrito em alemão o livro, não tem em brasileiro, em português, e mostra pessoas que foram mortas pelo partido de Hitler, né? Pelo nazismo, né? E lá mostra a maioria das pessoas que foram mortas, nesse livro mostra o nome da pessoa e quem era a pessoa. A maioria das pessoas que foram mortas foram adventistas do movimento de reforma e testemunhos de Jeová. Lá mostra as maioria das pessoas que foram mortas na época, registrado nesse livro, foram da nossa igreja e testemunhos de Jeová. Ou seja, nesses países, ali na Alemanha, na Romênia, Ucrânia, e com certeza existe literatura ali mostrando a respeito dessas situações, e com certeza ali tem história do movimento de reforma. Então aqui, a igreja do movimento de reforma não aprovou essa questão. Tudo que eles fizeram foram de acordo com o governo da época. Qual que era o princípio do governo da época? Até que chegou um momento que eles tiveram que mudar a resolução, que a Conferência Geral pediu para eles mudarem a resolução da defesa deles, em respeito ali sobre a guarda do sábado, em respeito ali sobre a guerra, porque isso poderia trazer com que eles fossem presos.
Eles poderiam mudar, trazer ali uma colocação diferente e não tão direta assim que ia contra o governo da época. Aí descreve falando assim, ó, um outro ponto aqui, ó. Qual que era a resolução deles? Que o povo da Romênia tinha colocado, esse grupo da Romênia tinha colocado, ó. Os adventistas do movimento de reforma são fiéis e desejam guardar os mandamentos de Deus, como seguidores de Dom Manso Jesus, cujo caráter desejam imitar. Sentem-se horrorizados diante de massacre totalitário entre as nações e não podem tomar parte como combatentes em empreendimentos de guerra. Eles realizam serviço militar de qualquer outra espécie, em qualquer outro dia, exceto no sábado. Então, essa era a resolução. Mas, aí fala assim, continuando falando assim, ó. Aí, continua falando assim, no parágrafo, eu acredito, parágrafo 10. Os irmãos Almeno enviaram uma cópia desse estatuto à Conferência Geral e perguntaram se seria correto registrar a igreja como tais termos. Em resposta, o irmão, então eleito presidente da Conferência Geral, de setembro, falou, aí continua falando. Aí o Nicolau, o irmão Nicolau, né? Reflita sobre esse assunto, isso é o que verifique de forma cuidadosa. Ou seja, a Conferência Geral, até de certo, meio que refreou essa situação dos irmãos, de colocar esse ponto, porque isso poderia trazer ali perseguição para a igreja novamente. E aqui continua falando que não podemos aceitar um assunto tão sério sem consideração apropriada, embora tenhamos, sim, objeções a essas expressões nos princípios apresentados sobre o título, a autoridade. Conforme o irmão, aqui comenta, né, Nicolice, apresentou na Conferência Geral. E aqui, por cima, vai indo continuando aqui. Mas o essencial que vocês precisam entender, que não, a igreja do Movimento de Reforma não apoiou, né, o serviço militar, como fez a... Peraí, rapidinho. O celular estava descarregando. Muito bem. Então, o que vocês precisam entender é que não fez parte, tudo que eles fizeram foi legal diante do governo da época. Agora, nós vamos, então, irmãos, depois desses pontos, nós vamos aqui trazer quem foi Arthur Denius e também quem foi o Ludwig, eu acredito que é assim que fala, eu sou muito em inglês, Conrad. Nós vamos trazer a colocação de quem foi esses dois, nós vamos trazer a introdução de quem foi esses dois homens. Quem então foi Arthur Denius? Vamos lá. Acompanhem comigo aí na apostila de vocês. Arthur Denius, né, ele foi o presidente e ele permaneceu por 22 anos nesse mandato, certo? Nesses 22 anos nesse mandato, no cargo que ele ficou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui mostra quando que ele nasceu. Ele nasceu na cidade chamada Iorá, acredito que vocês vão ver aí, né? Decore essa cidade, porque pode cair. No país dos Estados Unidos, né? Qual foi a data? Em 28 de novembro de 1858, certo? Então, ó, Arthur Denius foi presidente por 22 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele nasceu na cidade de Iorá, nos Estados Unidos, em 28 de novembro de 1858. Ele era filho de um tenente médico do Exército. Né? E em 1875, ele ingressou no colégio de Bertha Cake. E ele permaneceu ali em um ano, devido à morte, né, devido ao problema de saúde.
Mas no ano seguinte, aqui fala que logo em seguida ele iniciou sua carreira pastoral no ano de 1878, lá em Texas. Então, ó, em 1878, em Texas, ele iniciou sua carreira pastoral, certo? Apesar de um início aqui, continua falando assim, que por motivo, né, de saúde, em 1891, ele foi transferido para a Austrália. E ali ele assumiu, então, a presidência da associação local. Continua falando assim, que ele organizou, né, ele contribuiu para a organização adventista da criação de um novo nível de administrativo, que era a União, e até então ela é estruturada da igreja, incluída apenas a igreja local. Ou seja, ele então teve um princípio de criar a união da época, ele teve essa iniciativa, né, de ter ele criar esse ministério, essa organização da Igreja Adventista da União. Outro ponto aqui que dá para a gente classificar, no último parágrafo, fala que ele permaneceu na presidência até a Assembleia de 1922, realizado em São Francisco, na Califórnia. Certo? Quando vocês forem ler o texto aí na lição de vocês leem já com perguntas, porque senão vocês vão ler muita coisa e que, assim, como é para vocês fazerem uma prova, talvez não compense vocês decorarem tudo, mas vocês saberem quem é ele, o que ele contribuiu para a igreja, qual data ele nasceu e até que ano ele permaneceu no ministério. Percebe? Vocês tendo essa introdução da parte deles, já vai ter uma nota legal, porque eu acredito que esses dois homens vai cair na prova e vai querer fazer essa pergunta de introdução a respeito deles. Quem ele foi, quanto tempo eles ficaram na obra, né, quando eles nasceram, o que eles fez de diferente para a igreja ali. Aqui agora vamos ir para o Conrad, né? Ludwig Conrad. Quem foi ele? Ele é da Alemanha, né? Ele nasceu em 1856, né? Ele era apetitoso, né? Em questão assim de estudo. Ele tinha facilidade em estudos, em ter ali a facilidade de estudar, de conhecer algo, e ele gostava muito de ler livros, e especialmente livro de geografia e livro de história. Ele estudava para ser padre. Mas só que, diante dessa situação, né, ele estudando para ser padre, a morte do pai dele fez com que ele mudasse para os Estados Unidos. E ele teve que mudar para os Estados Unidos. Lá ele trabalhando numa fazenda, os donos da fazenda eram pessoas adventistas. E a partir dali ele teve então o primeiro contato com adventistas. E aí continua falando assim, que em 1879, então, ele se matriculou no colégio, né, no colégio de Bartlett, né, e ele estando nesse colégio, fala assim que ele tinha tamanha dedicação que ele terminou o seu estudo em 18 meses, sabendo que o que ele estudava demorava 4 anos para se formar. De tão assim, inteligente, intelectual que esse homem era. Agora, depois que ele concluiu o seu estudo, né, ele recebeu um convite do pastor Tiago White para que ele fosse secretário exclusivo dele. Mas, diante de tal situação, ele recusou. Porque o desejo do coração dele era que ele estivesse diretamente à linha de frente de evangelismo. Então, ele vai e ele organiza uma igreja, a primeira igreja de conversação alemã, né? Como ele veio da Alemanha, né? Então ele inicia esse ministério, né? Logo em seguida, né? Foram alguns conversos, né? Da época do evangelismo que ele fazia,
ele estava enviando literaturas e cartas missionárias conhecidos de irmãos da Rússia. Então, esse ministério dele de evangelismo deu certo. Ele foi bem sucedido no início da igreja. Aí continua falando assim, lá em 1886, a Associação Geral convidou então Conrad a liderar a obra na Europa, no qual ele então foi, né, deixado pela... Ele foi porque ele preencheu o lugar, né, de um irmão, né, da morte dele, chamado Andrews, né? Esse irmão então morreu e ele tomou o lugar, o Conrad foi e tomou o lugar desse irmão. Logo em seguida, na Assembleia de 1901, foi criada a primeira divisão da história adventista, a divisão europeia, né? E Conrad, então, ele foi eleito a ser o presidente, né, dessa divisão europeia em 1903. Logo em seguida, então, continuando aqui, fala assim que ele enfrentou 3 episódios críticos na sua caminhada cristã, na sua vida, sendo 2 deles afetaram sua relação com a igreja. Primeiro foi preso na Rússia por organizar a igreja e realizar batismo. Ele foi preso. A sua libertação só ocorreu graças à intervenção da embaixada americana em São Petersburgo. E, em segundo lugar, ele foi um dos principais opositores à pregação da mensagem de Wagones e daquele outro irmão Jones, que eu falei com vocês lá no início, que os dois foram exemplo de pessoas que saíram da igreja. E Deus tinha usado eles para pregar o evangelho da mensagem de justificação pela fé. Então, esse homem aqui, o Conrad, ele foi contra, né, essa mensagem da justificação pela fé. E outra ponta aqui que mostra, né, a apresentação na Assembleia em Minneapolis, né, que foi ocorrido. E o terceiro lugar aqui em 1896. Conrad teve uma filha fora do casamento. Repreendido por Ellen White, foi afastado da liderança na Alemanha e designado para supervisionar novos campos missionários. Então, essa foi a história de Conrad e termina aqui a situação dele. No final, em 1931, Conrad, então, ele rompeu com o adventismo e tornou-se pastor da Igreja Batista do Sétimo Dia. Ele foi o responsável por estabelecer essa denominação na Alemanha. Após 8 anos de intenção atividades, havia organizado 27 igrejas, reunindo cerca de 500 membros, muitos deles ex-adventistas. E aí ele faleceu em 1939. Então, quais são os pontos da vida dele? Apesar dele ter um nível alto de conhecimento da palavra de Deus, do evangelismo, né, de ter sido uma peça fundamental para o crescimento da obra do adventismo, ele ali, então, vai contra a mensagem da justificação pela fé e depois termina ali a sua carreira, né, a sua caminhada cristã na Igreja Batista do Sétimo Dia. Certo? Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Então, podemos concluir? Ok. Certo. Deixa eu ver aqui o chat aqui. Acho que o chat não tem mensagem, não. Ah, tem uma mensagem de uma irmã aqui. A nova organização esclarecedora. Tá bom, irmã Marli. Deus abençoe você. Muito bem, irmãos. Bom, eu espero ter ajudado vocês aí. Espero que vocês façam uma boa prova, pela graça do Senhor Jesus. Todos aqueles que estudaram, o Espírito Santo vai iluminar a mente de vocês para compreender. Revisa os assuntos tópicos, aqueles que você, né, deixou aí registrado, sublinhado aí na apostila de vocês. Revisa cada um tópico para que no dia vocês estejam ali com o pensamento ali bem em atividade, tá bom? Deus abençoe vocês. Termina com uma oração.
Podemos orar então? Bem, Tá bom. Eu vou orar por vocês, tá bom? Oremos. Senhor Jesus, neste momento reunido aqui junto com esses irmãos, peço a tua presença na vida deles, ilumina a mente deles, ó Pai, que mediante esse estudo que eles tiveram aqui, a tua graça possa iluminar a mente deles, trazer conhecimento dele a respeito de cada coisa que eles estudaram aqui neste momento, ó Pai. Que eles sim possam fazer uma boa prova com os teus cuidados, com o teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Certo? Deus abençoe vocês então, irmãos. abraço, boa noite, meu irmão. Boa noite, meu brother. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Até mais.